Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Meu nome é Bruno Fernandes, eu tô aqui com Wesley Santos Fala galera, tudo bem? e o Emerson de Jesus. E aí, galera, tudo beleza com vocês? Fique com a gente, acompanhe nosso podcast de hoje. Tá muito interessante e é isso. Bora dar prosseguimento. E assim como o Emerson disse, é um tema bem importante pra gente, né, que é serviços ecossistêmicos. E acredito que aí um relatório, um artigo de mais importância nesses últimos tempos foi o relatório da The Economics, Ecosystems and Biodiversity, ou em inglês como que tá. E querendo ou não, é as economias dos ecossistemas e da biodiversidade, certo? Que trouxe aí o termo economia de ecossistemas, o que basicamente quer dizer que a economia humana e todo o resto ela gira em torno, né, depende de serviços e dos produtos gerados pelo ecossistema. E por conta dessa afirmação feita nesse artigo, ela acarreta aí, né, que é importante você avaliar, estudar, né, analisar o jeito de como a população humana está crescendo, justamente por conta aí do risco de acabar afetando o ecossistema e tais serviços e consequentemente acabar afetando a gente, né? Mas acho que só falando assim por cima não é não parece tão claro a importância desse tema, desse tipo de estudo. Mas se a gente colocar em dados econômicos, né, em valor de dólares, de reais, e um dos princípios dessa disciplina, digamos assim, em 1994, a valoração, né, o preço de tudo que o ecossistema fornecia, ele foi calculado em por volta de 33 trilhões de dólares. Sendo que na época, se você somasse todos os PIBs, o valor ele ficava em torno de 18 trilhões. É isso em 94, retomando aqui todos os PIBs de todos os países do mundo, né? Isso em 1994. Mas hoje, se você pegar em 2020, 2020 não, né? Que esses dados que eu vou usar eles são de 2018, mas não deve ter mudado muita coisa assim. Se você pegar esses dados, por exemplo, em 2018, os Estados Unidos eles estavam com um PIB de 20 trilhões de dólares. E nesse mesmo tempo, né, em 2018, a valoração desses serviços ecossistêmicos ela estava calculada em média aí de 130, 135 milhões. Ou seja, é um valor, tipo, quantas vezes? Eu não vou tentar chutar porque, né, não sou ruim em matemática, mas inúmeras vezes aí maior do que o PIB da maior economia que a gente tem atualmente. E para começar esse assunto, eu acho interessante a gente dar uma caracterizada, né, dar uma definida no que é o que. Então, para começar, acho que é interessante a gente falar do conceito mais básico, né, os ecossistemas. Que a definição aí que é amplamente utilizada foi uma definição usada por George Tansley, que é basicamente ecossistemas é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo aí um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Então, o conceito de serviços ecossistêmicos, basicamente pincelando o que a gente falou mais cedo, é basicamente a valoração de tudo o que o ecossistema oferece, direta ou indiretamente. Mas antes da gente falar de serviços ecossistêmicos em si, é interessante a gente saber também o conceito de funções ecossistêmicas. As funções vão se caracterizar como produto de processos ecológicos que vão interferir tanto no controle do fluxo de energia, da ciclagem de nutrientes de determinado ambiente. Essas funções elas consistem de interações que existem entre os elementos estruturais de um determinado ecossistema. E elas estão basicamente classificadas em quatro tipos, que são a função de regulação, que está relacionada com a capacidade dos ecossistemas regularem processos ecológicos, processos esses que são essenciais para a manutenção da vida, como a regulação climática, a polinização, que é de bastante relevância, o controle biológico, a filtragem e estoque de água, e dentre outros exemplos que a gente pode citar. Uma outra função também, né, que consiste dos serviços ecossistemas, é a de produção, que está relacionada à produção e o abastecimento de alimentos para o consumo humano. Podemos citar a produção de alimentos propriamente dito, a matéria orgânica, os recursos energéticos, que esses recursos eles tanto podem ter sua fonte biótica, vindo de plantas e animais, quanto também de fontes abióticas, advindo de minerais. Uma outra função é a função de informação,
que vai contribuir diretamente para a manutenção da saúde humana, na qual essa função ela tem uma peculiaridade porque ela nos permite, né, nos dá a oportunidade de elaborar reflexões, enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo, entre outros. E a última função, e não menos importante, é a função de habitat, porque ela é de bastante relevância para a conservação biológica e genética, que fornece, né, abrigo diretamente para as espécies tanto de animais quanto de vegetais. Bom, agora que a gente falou de funções, né, acho que a gente consegue aí entrar mais fácil nesse assunto de serviços, né, que assim como as funções, eles podem ser divididos em 4 categorias, digamos assim. Elas juntam aí um aspecto econômico, cultural e ecológico, né, que são os serviços de regulação, provisão, suporte e cultural. Então, eu vou categorizar, como o Bruno falou, os 4 tipos de serviço. O primeiro é o de provisão. Provisão significa produção de alimento que a natureza nos oferece, aos animais também. Água, matéria-prima para a produção de várias matéria-prima para necessidade. Biocombustível, também oferece serviços genéticos, medicinais e ornamentais. Esses serviços ornamentais, ele até se liga com o último tipo de serviço, que é o cultural. Mas, dando continuidade, o segundo tipo de serviço é o serviço de regulação, que é responsável por regulagem de clima, polinização e controle da natureza em si. É interessante mencionar a questão da polinização, porque um dos animais responsáveis, um dos mais importantes, né, nesse serviço de polinização são as abelhas. E nos últimos anos elas têm sofrido bastante. Muitas espécies de abelha acabaram morrendo. Por exemplo, a China não tem tantas abelhas mais atualmente. E para tentar remediar esse problema, pessoas que tiveram que polinizar as flores. Isso é muito trabalhoso. Só pensar na complexidade disso. E tipo, se algum tempo atrás tivesse prevenido isso, né, não tinha chegado na situação atual. Fora o custo, né? Porque querendo ou não, são pessoas que estão ali trabalhando, então elas têm que ter algum tipo de remuneração, né? A menos que fosse um trabalho escravo, ninguém faria isso de graça. Então, o governo ou alguma outra instituição particular, privada, né, ela tá perdendo dinheiro que uma outra hora, né, algum tempo atrás, foi feito de graça pela própria natureza, né? Sim, por isso que está nesse sentido a prevenção, que a remediação custa muito caro. Por isso é tão importante a valoração desses serviços, para que a sociedade tenha mais clareza. O terceiro serviço é o serviço de suporte, manutenção dos fluxos, do fluxo de espécies de um determinado continente para outro, de um país para outro, em si. Por exemplo, aves, que são aves migratórias e entre outras. Aves, animais marinhos também. E o último, que é o cultural, como o Wesley falou, né? Sobre o bem-estar, sobre a saúde, que vai além do que a medicina convencional oferece. Então, só ressaltando um pouco do que Emerson citou sobre a questão da exploração dos recursos naturais, essas explorações acontecem, né? E apresentam dados que muitas vezes o explorador não tem noção do tamanho do estrago que está ocasionando, por conta de N fatores, e também devido à sua ignorância. Porém, quando há peso no bolso, né, o financeiro conta muito, aí é que se dá conta da sua real importância, da real importância dos recursos naturais, né, que a natureza nos oferece. E esse tipo de coisa, esse tipo de dado que é
levado para essas pessoas. É justamente por isso que é tão interessante esse tipo de estudo, né? Porque é muito mais fácil você convencer as pessoas falando do tanto de dinheiro que elas acabariam economizando ou lucrando, do que você tentar explicar com todos os termos do mundo que você tem que preservar tal coisa porque você vai economizar muito dinheiro. Tá, mas quanto de dinheiro? E esse tipo de serviço, desse tipo de estudo de serviço ecossistêmico, ele traz essa valoração. Por exemplo, o Rio Jacaré, aqui em Sergipe, certo? Se eu não estou enganado, ali no interior, Poço Redondo, é isso mesmo, Wesley? Acho que é por ali, né? É isso, é por ali, por aquela região. Pega ali Canidé e tudo mais e corta até a Bahia. Há alguns anos rolou esse estudo de serviços ecossistêmicos ali no lugar e avaliando, assim, a redução da área da Caatinga ao longo de 12 anos, o estudo rolou de 2000 a 2012, eles calcularam que teve uma perda de 3,2 milhões de dólares, não foi nem de reais, isso, né, convertendo para a moeda aí das suas respectivas épocas, dá sei lá quantos milhões de reais, né. Então, assim, é muito mais fácil você convencer alguém a conservar, falando a exata quantia de dinheiro que a pessoa poderia economizar, do que você só falar, nossa, é uma quantidade muito grande. Então é isso, esse foi esse primeiro episódio, né, essa primeira edição desse podcast. Alguém tem alguma sugestão de nome? Podcast de educação ambiental, vai ser nisso. Uma viagem aos serviços ecossistêmicos. Uma viagem aos serviços ecossistêmicos, boa. Enfim, esse foi o primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado e tenham curiosidade a procurar a respeito desse tema, um pouco mais a fundo, né, do que a gente trouxe aqui devido ao limite de tempo. Mas é isso, muito obrigado e até uma próxima. Eu agradeço muito a quem assistiu e espero vocês nos próximos podcasts. E até a próxima, se Deus quiser.